2. A paz do Senhor a todos. Vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Vamos estar fazendo oração nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, nessa hora, Pai, colocamos Tua presença, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar ricamente, Papai, nessa tarde. Que venha nós também o conhecimento da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, esses que estão aqui, os também que estão viajando, Senhor, nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, peço encarecidamente, Pai, que o Senhor venha nos abençoar ricamente, Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia, Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Deixar um versículo para a igreja. João 17, 24, fala assim: Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes de criação do mundo. Quer dizer, Jesus está pedindo para Deus, aqueles que nós Deus entregou para Jesus, que Ele esteja com Ele, que nós esteja com Ele, Ele esteja com nós. Quer dizer, onde Ele está, nós estamos com Ele, Ele está com nós. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem demonstrado o teu amor, ó Deus. Deus, o Senhor tem demonstrado a tua graça sobre nós, ó Pai. Pai, muito obrigado pela sua misericórdia, Jesus. Jesus, hoje a nossa oração, ó Pai, é de agradecimento, Pai. Ó Pai, é uma oração, ó Pai, de entrega, ó Pai, totalmente do nosso coração, totalmente do nosso ser, Jesus. Jesus, esteja com as tuas mãos sobre nós, ó Pai. Pai, derrama o seu sangue, Jesus, derrama o teu óleo, nos unge, Jesus, nos consagra. Em nome do Senhor, ó Deus. Prepara o nosso coração, ó Pai, para receber a tua graça, para receber o teu amor, ó Deus, para receber o teu Espírito Santo, Jesus. Jesus, que a nossa vida, ó Pai, possa refletir a tua glória, que a nossa vida, Jesus, venha refletir o amor de Cristo, ó Pai. Pai, que o nosso coração venha exalar o bom perfume de Jesus, ó Deus. Em nome do Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio, ó Pai, caminhe entre nós. Jesus, segura nos nossos corações, ó Pai. Jesus, abraça, ó Pai. Cuida, restaura, transforma, Jesus, renova, ó Pai. Assim como o nosso próprio nome diz, Jesus, renovo. Queremos te pedir, ó Pai, que venha trazer isso sobre a tua igreja, Pai, renovo espiritual, renovo emocional, Jesus.
mais precioso que nós temos, Jesus. Jesus, a tua graça e a tua bondade, Jesus, é o que faz nós levantarmos todos os dias pelas manhãs, ó Pai. Pai, muito obrigado, Jesus, pelo teu amor estar nos envolvendo. Muito obrigado, Jesus. Pai, que a tua misericórdia continue se renovando todos os dias, ó Pai. Pai, que o Senhor possa achar em nós, ó Deus, verdadeiros adoradores, ó Pai. Pai, que o nosso coração possa ser segundo o teu coração, Jesus. Jesus, e que da nossa boca, ó Pai, só saia palavras, ó Pai, que sairia da sua. Em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa vida, ó Pai, venha ser um total reflexo do Espírito Santo, ó Pai. Pai, que a nossa vida venha transmitir, ó Deus, o que o Senhor tem para passar aqui na terra, ó Pai. Ó Pai, que os quatro cantos da terra, ó Pai, digam que santo, santo é o Senhor, ó Deus. Deus, que todo joelho venha se dobrar, ó Pai. Pai, que toda língua venha confessar, ó Pai, que somente o Senhor, ó Deus, ó Pai, que somente o Senhor é o Rei dos Reis, ó Pai. Pai, o médico dos médicos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Declaramos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é digno de toda honra. Declaramos na nossa vida, ó Pai, a certeza que a cruz, ó Deus, é o motivo de estarmos aqui hoje, Senhor, reunidos, ó Pai. Pai, entregamos este louvor, ó Deus, como aroma suave, ó Pai. Pai, entregamos este louvor, ó Deus, como oferta a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amém. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Meu Deus, eu quero te agradecer por cada amada vida aqui presente, por cada lar aqui apresentado, ó Pai. Pai, vem de encontro a cada coração, vem de encontro a cada vida, Pai amado, Pai santo. Aqueles, ó Pai amado, que não estão conosco, mas está, ó Pai amado, assistindo pelo Face. Meu Deus, meu Pai, vai de encontro ao coração de cada um poderosamente. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta o teu agir, ó Pai, sobre cada coração. Pai, é o que nós clamamos e pedimos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Poder sentar, amados. Glória a Deus. Amado Lois, glória a Deus. Esse amado aqui abençoado. Nós amamos em Cristo, aprendemos a amar a família abençoado do Senhor, amém. Estará hoje ministrando a palavra de Deus. A amada André está aí, depois já foi abraçada, cumprimentada, depois um abraço, cumprimento de novo. Aleluia. Família de Deus, casal abençoado. Ele vai estar transmitindo a palavra hoje do Senhor. Hoje ele vai ser o martelo do Senhor, amém. Glória a Deus. Hoje vai ser o martelo do Senhor, vai martelar, amém. E vamos estar atentos a que o Deus quer falar conosco. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do Lois, pela sua família, pela Andréia, pelos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela vida do meu amado irmão Lois. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te exalto pela vida dele, Pai. Pela vida da amada Andréia, pelos seus filhos. Pai amado, pelos seus entes queridos, seus familiares, todos aqueles que nós amamos, ó Pai amado, Pai querido. Meu Deus, meu Pai, seja com Lois, seja com a Andréia, abençoe eles poderosamente em nome do Senhor Jesus. Toma o seu filho agora, nesse momento. Pai amado, usa ele, ó Pai amado, Pai querido, como canal. Pai amado, Pai querido, toma ele em tuas mãos nessa noite. É o que eu te peço e clamo, te agradecendo por tudo, ó Deus. Pela vida do meu amado irmão, pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado, fique à vontade. Boa noite, amada igreja, graça e paz. É um privilégio para nós estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. E no nosso louvor aqui, que foi entoado, antes de começar... Amém. Que foi entoado aqui, antes de começarmos a palavra, eu queria que nós fizéssemos essa oração. Para que o Espírito Santo de Deus venha nesse momento entrar no seu coração. Essa é uma oração pessoal. Pedir ao Santo Espírito
que venha agora tomar conta totalmente do seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela é revelada através do Espírito Santo. Então, se a gente ficar só como ouvintes, aos ouvidos naturais, podemos ler a Bíblia toda e não vamos entender nada, não vamos compreender nada, vamos tirar deduções da nossa própria razão e saber. E a palavra de Deus que diz em Tiago que essa sabedoria humana, ela é diabólica. Então, antes de começarmos a meditar na palavra, como nós já entoamos um louvor, que Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Então, vamos orar agora que o Espírito Santo tomar conta do nosso coração e aquietar-nos nele. Agora é hora da gente deixar as preocupações, a ansiedade, a angústia, a desesperança, a incerteza de lado. E abrir os nossos ouvidos espirituais para o que o Senhor tem a falar para mim e para vocês. Aqui só está um servo do Senhor, um vaso de barro, pecador. Mas é através de nós e apesar de nós que Deus usa, como usou no louvor lindo e maravilhoso e abençoado. Curve os seus olhos, põe a mão no seu coração e pede ao Santo Espírito para preencher o seu coração neste momento. Santo e eterno Deus, te louvamos, ó Pai, te bendizemos e te agradecemos por esse privilégio de podermos compartilhar a tua palavra, a palavra de vida eterna, a palavra que é o pão que desceu do céu. Pai, no nome de Jesus, tira de nossos corações toda angústia, toda preocupação, toda insegurança, todo temor. Pai, que no nome de Jesus o Espírito Santo possa falar conosco neste momento. Desperta em nós, ó Pai, a revelação da tua palavra. Que venha como um aroma suave aos nossos corações. Fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Que no nome do Senhor Jesus, é o Senhor que tem liberdade para mover em nossas vidas. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Que a tua vontade seja feita no meio de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje queria compartilhar com vocês 3 textos da palavra do Senhor. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 38. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Essa versão minha é a Almeida atualizada. Versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servindo só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O segundo texto que quero compartilhar com os irmãos está em João, capítulo 11. João,
capítulo 11, a partir do versículo 28. João, capítulo 11, a partir do versículo 28, diz assim: E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, onde tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus disse: Tirai a pedra. O terceiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. A partir do versículo 3. Marcos 14, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro e muito precioso, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá-los aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Amém. Esses três relatos que nós lemos aqui essa noite retrata a vida de uma mulher. E a biografia dessa mulher, ela é relatada nos 4 evangelhos. Ela aparece só 3 vezes na Bíblia. E todas as 3 vezes que ela aparece na palavra de Deus, ela está jogada aos pés do Salvador. Então a mensagem que nós vamos compartilhar hoje é: qual o melhor lugar do mundo de estar? É aos pés do Salvador. Essa aqui é a Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro.
a biografia dela sintetiza nesse momento, aos pés de Jesus. Aqui ela já não demonstra uma lição maravilhosa para a gente levar para a nossa vida. Qual o maior lugar nesse mundo da gente estar? Qual é o lugar mais alto desse mundo para a gente poder estar? É aos pés de Jesus. Não é fortuna, não é status, não é posição, não é empoderamento. O maior lugar do mundo da gente estar é aos pés de Jesus. É tremendo que, entre tantas mulheres, o nome de Maria é citado, mencionado nos 4 evangelhos e é sintetizado aos pés do Salvador. Em cima disso, quero meditar com vocês. Vamos voltar ao primeiro texto que nós lemos, em Lucas 10. Vamos manter nossas Bíblias abertas, vamos passear nas Escrituras do Evangelho. E vamos pontuar rapidamente alguns pontos para o Espírito Santo tocar o nosso coração a respeito da palavra do Senhor. Primeiro ponto que queremos compartilhar com os irmãos é em Lucas 10, que fala que Maria, ela estava assentada aos pés do Senhor. Primeiro ponto que a gente tem que contemplar e refletir. Estar aos pés do Senhor é mais importante que trabalhar para o Senhor. Por que estou falando isso? Porque a palavra de Deus nos mostra que Marta era uma anfitriã maravilhosa. E Marta estava na correria de poder servir a Deus e servir aos irmãos, servir a sua casa. E ela estava com muita ansiedade e ela ficou incomodada de Maria estar aos pés do Senhor. Ela ficou tão ansiosa com essa situação que ela chegou a incomodar Jesus e falar assim: Senhor, não te incomodas que Maria está aí e eu estou aqui correndo sozinho, tenho que fazer tudo? Isso não preocupa o Senhor, não. Peça ela para vir me ajudar, porque estou fazendo é para o Senhor, estou fazendo é para todos aqui. E Jesus vira para ela e fala assim: Marta, Marta, você anda muito ansiosa com muitas coisas, e uma só basta, uma única coisa basta. E Maria escolheu a melhor. E por que nós refletimos na palavra? Porque nós vivemos uma vida com muito ativismo, de fazer muitas coisas, colocar uma carga sobrenatural em nossas costas. É muita preocupação, é muita correria, é obrigação demais, assumir muitas responsabilidades, é fazer tantas situações que deixamos o principal por último. Ou às vezes nem temos tempo para esse principal, que é se quebrantar aos pés do Senhor. E aqui fica bem claro que Jesus Cristo, ele fala que ele prefere primeiro que nós nos coloquemos aos pés dele do que trabalhamos para ele. O Deus do trabalho, ele quer primeiro que nós ficamos com ele para depois trabalharmos para Deus. Se eu não colocar aqui dentro, primeiro aos pés do Senhor, talvez nada que eu faça para o Senhor tenha sentido. Ou tenha o impacto que o meu coração vai satisfazer. Se eu não se aquietar primeiro aos pés do Senhor para me preencher, para me encher, não adianta nada eu falar de Deus, não adianta nada eu fazer a obra de Deus, não adianta nada eu derramar tempo para Deus, porque no meu coração isso vai ser um fardo, isso não vai ser por amor, não vai ser leve, vai se tornar um peso, tudo se torna obrigatório. E Jesus fala que se a gente não colocar primeiro ele, não ficar aos pés dele, nós ficamos ansiosos em fazer as obras do Senhor. Porque é isso que Marta estava fazendo. Marta estava servindo ao povo de Deus. A casa estava cheia.
Jesus, quando ele descia de Jerusalém, ele ia para Betânia, ele ia para a casa de Lázaro, era amigo, era costume. E quando ele ia, a cidade toda enchia. E Marta corria para fazer tudo, mas Maria não. Maria, ela se assentava aos pés do Senhor, que ela ficava maravilhada com a presença de Jesus. Então, nesse primeiro ponto, nós temos que colocarmos primeiro diante de Deus, para depois fazer a obra de Deus. Que o Espírito Santo coloque em nosso coração o discernimento que nós estamos falando. Porque sem Deus no nosso coração, tudo vira fardo, vira angústia. Segundo ponto, é que estar aos pés do Salvador é a única coisa necessária. Isso quem fala é Jesus. Jesus, aqui no versículo 41, ele fala: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Quem está falando é Jesus. E Maria escolheu a melhor parte. E continua: a qual não lhe será tirada. Amados, é maravilhosa a palavra de Deus, no sentido que ela nos revela. O melhor lugar do mundo de estar é aos pés do Senhor. Porque essa é a única coisa que é necessária em nossa vida. E essa nunca será tirada. Por mais que tenhamos lutas, dificuldades, batalhas, desertos, tempestades, essa é a melhor parte, onde nunca será tirada de nós. E é a única experiência da vida que nunca vai acabar. Por que nunca vai acabar? Porque um dia a pregação nossa vai acabar. Um dia a nossa oração vai acabar. Um dia o nosso trabalho aqui vai acabar. Mas estar aos pés do Senhor nunca vai acabar. Porque quando estivermos na presença dEle, na eternidade, nós vamos estar aos pés do nosso Senhor e Salvador. De eternidade a eternidade, é inesgotável a grandeza de Jesus Cristo em nossas vidas. Vamos para o segundo texto, João 11. João capítulo 11. Aqui nesse contexto, amados irmãos, era o contexto onde Lázaro já tinha falecido, já tinha 4 dias que ele estava sepultado. E aqui, quando Jesus chegou, primeiro foi Marta encontrar com ele. E Marta falando para Jesus, que ela falou assim: Senhor, eu creio que tu és o Cristo. E eu creio que se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus fala: vai e chama Maria. E é maravilhoso que a palavra de Deus diz que quando Marta chegou para Maria e falou para ela assim: o mestre te chama, a palavra de Deus fala que ela levantou apressadamente e correu para Jesus. E quando chegou de frente a Jesus, ela podia chegar com um ar de revolta, um ar de indignação, porque ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas não, o que ela fez? Ela se prostrou aos pés de Jesus. Ela se prostrou, ela caiu novamente aos pés de Jesus. E todo mundo que acompanhava ela, que falava que na casa dela estava cheio de judeus, que eles pensavam que ela ia para o sepulcro chorar, eles acompanharam. E chegou Jesus, ela se prostrou. O que a palavra de Deus nos ensina com isso, amados irmãos?
Primeira coisa, Jesus, a palavra diz que ele se comoveu a ponto de chorar. E eu queria perguntar para os amados irmãos, há alguma família aqui hoje que não passa por dificuldades, que não tem dificuldade nenhuma? Como diz o pastor uma vez, se tiver, nós damos graças. Mas todas as nossas famílias passamos por dificuldade. Toda família passa por enfermidade. Toda família já sentiu o choro do luto. Muito mais nesses últimos 2 anos, com essa doença devastadora que afetou a nossa geração. Então, quantas famílias sentiram a dor do luto? Eu fui um exemplo, o Neto está ali também, né, Neto? Nós ficamos internados, e pelos desígnios do Senhor, o Senhor chamou alguns, outros permitiu ficar. São desígnios do Senhor. Mas todos nós que cremos em Jesus Cristo, o melhor lugar de estar, meio à dor, meio à dificuldade, meio à tribulação, meio à tempestade, meio ao deserto, é aos pés do Salvador. Não tem lugar melhor. Porque aos pés do Salvador, ele se comove com a nossa dor. E não só se comove, muitos comoveram. A palavra de Deus diz que quase toda a cidade, que era uma família muito querida, a família de Lázaro, todos estavam chorando o luto. Mas Jesus, ele não para por aí. Jesus, ele vem estancar a dor. Ele vem trazer esperança onde não há esperança. Ele vem trazer um novo aonde não há novo. Ele vem trazer discernimento, entendimento aonde não tem. E Maria, nesse ponto, nos ensina que mesmo com a dor, porque Maria e Marta, quando Lázaro começou a doer, a palavra de Deus diz que elas falaram assim, vai chamar a Jesus e diz que aquele que ele ama está doente. Então, Maria e Marta criaram uma expectativa tremenda, porque sabia que Jesus vinha para socorrer, porque Jesus amava aquela família. Mas por uma obra divina e eterna, Jesus não foi. E só chegou 4 dias depois, após o sepultamento de Lázaro. E Jesus nos mostra aqui um dos maiores milagres relatados na Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. E essa noite Jesus quer falar para você e para mim, que a maior dor que você estiver passando, a maior incerteza que você estiver passando, ou o luto que você está passando, Jesus, ele cura. Jesus, ele traz esperança. Para as famílias que estão enlutadas, a certeza é que nós temos essa certeza, que os nossos entes queridos estão nos braços do Pai. Vão gozar da vida eterna. Um amigo de trabalho perdeu sua esposa. Não foi por Covid, foi por câncer. E eu estou convivendo com ele dia a dia esse processo. Vai fazer 1 ano. É muita dor. É um irmão da Igreja Batista de Campinas, de Goiânia. E ele está dando um testemunho maravilhoso. Ele fala assim, Lou, é um dia após o outro na presença de Deus. E o que conforta o coração dos pais dela, do meu coração e o coração dos meus filhos, é que ela está na vida eterna, com Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que Maria se prostra aos pés e fala, bem sei que tu és o Cristo. É nessa fé, nessa esperança que nós temos que derramar aos pés do Salvador. Essa certeza. Porque aos olhos humanos é impossível. Aos olhos humanos não conseguimos vislumbrar nenhuma possibilidade de resolver o nosso problema, a nossa situação. Mas se começarmos a depositar nos pés do nosso Salvador Jesus Cristo,
começarmos a orar, começarmos a buscar, começarmos a ouvir a sua voz, que ele fala para Marta: uma coisa só basta, e essa não será tirada. Se a gente começar a entender esse sentido, nós também vamos ter a esperança, vamos conseguir enxergar aonde nós só víamos deserto, vamos começar a sentir o cheiro das águas. Então a palavra, através dessa mulher, mostra que aos pés de Jesus, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, ainda é o melhor lugar de estar. Vamos para o terceiro texto, então, para Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Primeiro texto que nós vimos, Maria, ela estava aos pés do Senhor para aprender. O segundo texto que nós lemos, Maria estava aos pés de Jesus para chorar. E nesse terceiro texto que nós leremos, Maria está aos pés de Jesus para agradecer. Capítulo 14, versículo 3 fala: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Vou parar por aqui, porque Marcos, ele não revela quem é essa mulher. E essa passagem, ela está em Mateus 26, ela está em Lucas 7, mas em João, capítulo 12, vai falar quem é essa mulher. Vamos lá em João, capítulo 12? Vamos confirmar se é Maria? O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. João, capítulo 12, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe aos pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então João revela quem é essa mulher. É Maria. Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Então essa mulher novamente está prostrada aos pés de Jesus. E agora, o contexto dessa passagem ele é sublime. Porque é um contexto de quê? De gratidão. Lázaro estava ressuscitado, estava na casa de Simão o leproso, que já não era mais leproso, Jesus tinha curado. Porque o leproso não podia ficar perto de ninguém, e lá ele já estava na casa, todo mundo na casa. E Lázaro estava ressuscitado ao lado de Jesus. Então é nesse contexto a gratidão de Maria. Até então o maior milagre da Bíblia relatado, que era a ressurreição de Lázaro. E eu queria me atentar com vocês nesse texto, dessa mulher, nesse sentido de gratidão. Primeiro, trazendo ao conhecimento dos amados irmãos, se já o conhecem, renovamos esse conhecimento. Vaso de alabastro. O que era um vaso de alabastro? O vaso de alabastro, ele era formado de uma pedra muito ornamental, bonita. Depois, quem quiser pôr no Google, né? Era um vaso que ele era feito na região do Egito. Na época, colocava-se perfume nesses vasos. Hoje nós colocamos em vidros bonitos, formados, mas na época era comum colocar em vaso. E o vaso de alabastro, ele era o mais, como se diz, moderno, chique, mais requintado, né? Então o vaso de alabastro, ele era uma pedra meio arrosada, no formato de pera, era uma coisa linda.
E a palavra de Deus revela que continha, algumas traduções falam, 1 libra de nardo puro. O que é esse nardo? Nardo era um perfume precioso que ele só tinha na cordilheira do Himalaia, que só podia, era uma árvore específica, era raríssimo, tinha que pegar, moer, vir com burro. Então não era uma coisa simples que você comprava na esquina. Então, e fala que era 1 libra. E na época, 1 litro tinha 2,2 libras. Então relata aqui que Maria, ela tinha nesse vaso meio litro de perfume. Só que aqui na palavra de Deus fala que era mais de 300 denários. E pesquisando naquela época, o salário de um trabalhador por dia custava 1 denário. Então a pessoa ela tinha que trabalhar um dia todo para comprar 1 grama do perfume. Então, Maria, quando ela vem colocando, quebrou em cima do Senhor Jesus, ela derramou o que ela guardava por uma vida toda. Porque era costume também, naquela época, as mulheres judaicas, a partir dos 12, 11 anos, para começar a juntar o perfume para suas bodas, para o casamento. Era um costume judaico. Então, às vezes, a menina judaica, ela segurava, guardava até chegar na idade, casava mais nova, para ter as suas bodas, o perfume. Então, aquilo que era mais precioso para Maria, de forma de gratidão, ela chegou e derramou diante do Senhor. Então, queremos tirar umas lições para as nossas vidas, nesse ato de gratidão que Maria fez diante de todos para Jesus. Primeiro, a palavra de Deus diz no versículo 8, Jesus falando, essa fez o que pôde. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou muito ao meu coração nessa simples frase, esta fez o que pôde. E Deus falou no meu coração, o que eu tenho fazido para o Senhor? Será que eu fiz tudo que eu posso fazer para Jesus? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para o reino? Em meio à discussão, à indignação de todos, Jesus, ele deixou isso bem pontuado. Por que a molestais? Deixai ela. Ela fez o que pôde. Ela não quis saber das circunstâncias. Ela pegou aquilo que era o melhor que ela tinha e colocou aos pés de Jesus. Mas não para por aí. Vaso de alabastro. O melhor, o mais requintado. Ela não teve um pensamento de falar assim, eu vou derramar só um pouquinho na cabeça de Jesus, porque esse vaso é muito caro. O perfume está caro demais da conta. É difícil. Nossa, e eu não tenho condição. Nós estamos vivendo uma situação tão difícil. É tanto problema. É tanta situação complicada. Então, vou derramar só um pouquinho que já basta. O importante é a intenção, né? Porque a intenção que é importante. Não. Maria não fez isso. Maria estava tomada de uma forma tão grande de gratidão a Deus pelo milagre. Ela estava sendo enchida tão grandemente de gratidão. Ela estava torrente de tanta gratidão que ela não pensou 2 vezes em quebrar o que ela tinha de melhor e derramar tudo na cabeça de Jesus, ao ponto de chegar aos pés. E diz lá em João que ela enxuga com os cabelos. Será que nós temos agradecido a Deus a graça que Ele nos dá todos os dias? Será que nós temos agradecido a Deus o livramento que o Senhor nos dá todos os dias? Será que nós temos agradecido a Deus a provisão por meio à dificuldade
que o Senhor nos dá todos os dias. Doeu o meu coração e tremeu tremendamente essa palavra, pedindo perdão a Deus. Quão ingrato eu sou diante de tanto milagre na minha vida, de tanta provisão, de tanta graça, de tanta misericórdia. Será que eu tenho derramado 1 grama aos pés do Senhor em gratidão, em adoração, em oração, em louvor? Será que eu tenho na minha vida gastado mais tempo com murmuração, indignação, ódio, desesperança, angústia, incerteza, incredulidade em meio às circunstâncias? Maria não titubeou. Mostra na palavra de Deus que Marta continuava o dom dela de servir, correndo, mesmo na casa de Simão, ela servindo, ela correndo, mas Maria não. Ela já tinha um propósito de gratidão. E nada impediu isso. Ela foi, e creio eu, que fala que quebra o vaso. Creio eu que ela chegou por detrás de Jesus, quebrou o vaso de alabastro. E quando todo mundo foi contra, todo mundo indignado, todo mundo assim, não acreditando naquele desperdício, naquela coisa horrível, Jesus, ele fala: por que amolestais? Por que usar de falsa moralidade? Por que usar de falso evangelho? Os pobres sempre têm convosco, mas eu nem sempre tendes. E ela fez o que podia. E a palavra de Deus nos mostra que o símbolo de quebrar o vaso de alabastro, o melhor para Jesus, mostra nessa mulher uma vida sacrificial a Jesus Cristo. Foi aonde que impactou muito o meu coração. Será que eu estou tendo uma vida sacrificial a Jesus, aos pés de Jesus? Uma vida de oração, uma vida de intercessão ao meu próximo, uma vida de gratidão a Deus? A palavra de Deus, ela através do Espírito Santo, por isso que nós pedimos a oração: Espírito Santo, fala ao nosso coração. O Espírito Santo, ele nos admoesta com amor. Sabe qual a diferença do Espírito Santo falar e o inimigo falar ao seu coração? Porque o inimigo de nossas almas, ele nos acusa. O Espírito Santo nos admoesta em amor. Você sente um bem tão maravilhoso e pede perdão. Essa é uma diferença que muitas vezes nós, ou muitos irmãos, sentem acuados, porque o inimigo vem e nos acusa e a gente se sente tão sujo, a gente se sente tão acabado, tão insignificante, que fazemos é sair da presença de Deus. Quando nós temos que fazer ao contrário. Nós temos que chegar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Que Jesus levou na cruz os nossos pecados. Então a Maria era um exemplo na nossa vida que devemos sim, buscar uma vida de gratidão diante de Deus com o nosso melhor. Uma vida em oração, uma vida em busca. Então, o marido, orar pela sua esposa. Esposa, orar pelo seu marido. Pais, orar pelos seus filhos. Filhos, orarem pelos seus pais. Temos que interceder, temos que buscar, temos que agradecer. E muitas vezes a correria da vida nos faz sair dos pés do Senhor. Porque temos o compromisso aqui, temos outro compromisso ali, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Ficamos impossibilitados de fazer isso, ficamos impossibilitados de fazer aquilo. E o melhor nós deixamos de lado, que é se assentar aos pés do Senhor. Maria também nos ensina outra coisa. Aqui a palavra de Deus fala que ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus. Isso para
cultura brasileira é normal, não tem problema nenhum. O que tem a ver? Nenhum. Para nós do Brasil, uma mulher tirar o cabelo e enxugar não tem problema. Mas para esse contexto aqui, na cultura judaica, mulher não podia soltar o cabelo na frente dos homens. Era sinal de desrespeito, mostrar que não era uma mulher considerada séria. Então, Maria, ela quebrou paradigmas. Ela saiu da tradição. Para começar, a mulher não podia estar envolvida onde tinha homem. Tinha que estar trabalhando, tinha que estar fazendo os deveres. Então, Maria, com o coração cheio de gratidão a Deus, ela saiu do formato. Ela saiu da tradição. Ela saiu da religiosidade. Hoje em dia, muitos amados irmãos ficam presos na religiosidade. Eu não posso fazer isso porque a igreja não permite, eu não posso fazer isso porque a sociedade, eu vou contra a sociedade, eu não posso fazer aquilo que eu vou escandalizar, e eu não posso fazer isso outro porque eu vou ser mal vista, eu não posso fazer isso que vão falar mal de mim. E falam mal mesmo, e falam mal mesmo. A palavra de Deus mostra que Maria, quando ela fez isso, a palavra de Deus fala que escandalizaram, foi os discípulos. E não foi só Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes foi o que verbalizou o preço que ela estava ali falando, mais de 300 denários. Mas fala que a palavra de Deus que todos escandalizaram. Todos escandalizaram. Ela não queria saber de nada, porque ela tinha um foco. O foco dela era Jesus. O foco dela era derramar diante do Salvador a gratidão eterna que ela tinha dele. Ela não preocupou em que achar quem era ou não. Em Mateus, nessa passagem em Mateus, lá ele relata como uma pecadora. Uma pecadora chegou de Jesus e derramou unguento. Então ela não quis saber. Ela saiu da tradição, ela saiu porque a gratidão que ela estava no coração era maior que o mundo inteiro. E ela fez aquilo pela gratidão, pelo amor que Deus enchera o seu coração. Será que muitas vezes nós deixamos de fazer uma coisa para Deus com medo do que os outros vão achar? Será que estamos deixando de aprofundar mais na intimidade com Deus, na santidade de Deus, com medo do que as pessoas vão pensar de mim? Ou será que nós somos as pessoas que estão do outro lado, que vendo uma pessoa quebrantando, saindo da caixa, nós somos os primeiros a murmurar internamente? Às vezes nem é expressando, mas às vezes é internamente murmurando, falando assim, nossa, que coisa horrível, olha lá, não podia estar fazendo muita coisa melhor fazendo isso. Quem somos nós? Que lado estamos nessa história? É para nós refletirmos nessa situação. E aqui eu queria abrir um ponto para relatar para os irmãos o contexto dessa história. Ele está relatado em Lucas 8. Jesus tinha as mulheres que seguiam Jesus. Lucas 8 relata o nome de 3 dessas mulheres, mas tinha outras mulheres que bancavam o evangelho, o ministério de Jesus. Então, as mulheres que bancavam o ministério de Jesus. E eu falei até para a Andréia, é bíblico, né? As mulheres realmente são mais generosas do que os homens. As mulheres são mais generosas do que os homens. Então, quem bancava o ministério de Jesus não eram os empresários, não eram os artesãos, não eram os sacerdotes, eram as mulheres. E bancava o ministério que? O ministério de Jesus Cristo, pela região da Galileia, pela Judéia, fala que só na Galileia era mais de 200 cidades e aldeias. Jesus ia com a sua comitiva, porque é Jesus mais 12 discípulos, a Bíblia relata mais 3 mulheres, entre outras muitas mulheres. Então, no mínimo, era mais de 20 pessoas. Imagina, todo dia,
não tinha hotel naquela época, não tinha local para ficar, tinha que alimentar, tinha que comer, tinha que dormir, tinha que trocar roupa. Então, era bancado pelas mulheres. E Jesus, ele fala para todos. E a palavra de Deus fala que por 4 vezes, Jesus anunciou a sua morte. Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos anciões, aos principais sacerdotes, aos escribas, para que ele padeça, morra e ressuscite. As mulheres escutavam isso. As mulheres ouviam isso. E acompanhando Jesus. E acompanhando Jesus. Caminhando para Jesus. E quando ele subiu para Jerusalém, aconteceu o quê? Prenderam Jesus. Crucificaram Jesus. E fala na palavra de Deus que só tinha um discípulo quando Jesus foi crucificado lá em cima. João. O resto, as mulheres estavam lá. As mulheres não deixaram Jesus em nenhum momento. E a palavra de Deus nos diz que Jesus morreu às 3 horas da tarde. E quando morre às 3 horas da tarde, era sexta-feira. 6 horas, na cultura judaica, para tudo. Então, vamos imaginar, 3 horas Jesus morreu. Aí José de Arimateia e Nicodemos vão pedir a Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus, que até 6 horas tinha que enterrar. E correndo, Pilatos assustou, falou, mas já morreu? Mandou chamar o centurião. Olha o tempo disso. O centurião veio, Pilatos, morreu sim. Então, dá uma autorização aqui. Levou, e as mulheres acompanhando. Chegou, desceu, diz a palavra de Deus que envolveu num lençol, ajeitou direitinho. E em Marcos, deixa eu ver, em Lucas 23:55, diz a palavra de Deus que as mulheres viram aonde Jesus foi sepultado e como foi sepultado. Lucas 23:55. Vamos abrir lá para conferir? Deixa eu abrir aqui para a gente conferir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Lucas 23:55. Aqui. Está aqui. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, quer dizer, acompanhavam Jesus Cristo, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Viram onde enterrou e como foi posto o seu corpo. E aqui a palavra, aí vem uma interpretação minha agora. Aí a palavra fala o seguinte, 6 horas, fechou. O que essas mulheres falaram? Não deu tempo para a gente fazer a unção perfeita. Então vamos voltar na cultura judaica, 6 horas fecha tudo, e no outro dia, 6 horas, abre, porque o dia é outro dia. Então fala aqui que elas voltaram, e voltando, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram. Por quê? Sábado, 6 horas, abriu, elas foram no mercado, arrumaram o unguento, arrumaram as especiarias, arrumaram o perfume, arrumaram tudo, para nas primeiras horas de domingo, elas irem lá no sepulcro, abrir e arrumar direitinho o corpo de Jesus. Só que a palavra de Deus diz o quê? Que quando elas foram fazer isso, no domingo, nas primeiras horas, chegaram lá, depararam com a pedra rolada. Assustaram. Chegaram lá e depararam com o sepulcro vazio. E elas, diz a palavra, que elas ficaram baratinadas, sem saber, e quando apareceu o anjo, e falaram para elas, por que vocês procuram quem vive no meio dos mortos? Mas também o anjo do Senhor quis dizer uma outra coisa com isso.
vocês fizeram tantas coisas maravilhosas para Deus, para Jesus. Vocês sabiam que ele falou que ia acontecer. E vocês deixaram para depois de ungir. Agora não precisa mais. Ele ressuscitou. E por que que Jesus então falou lá na palavra que nós estávamos lendo em Marcos 14? Vou ler novamente para os amados irmãos. Jesus falando aqui. Essa fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. O que eu estou falando em relação a essas mulheres? Elas tiveram uma vida toda para Jesus. Elas viveram a vida para Jesus Cristo. Incondicionalmente. Mas elas deixaram uma coisa que Jesus já tinha falado, elas deixaram para fazer depois. E quando for ver, foi tarde demais. O que o Senhor quer dizer para mim e para vocês com isso? Que nós não deixemos para depois aquilo que possamos fazer hoje. Não deixa para depois aquilo que você pode fazer hoje, que senão pode ser tarde. Não deixa de pedir perdão para alguém. Não deixe de perdoar alguém hoje, porque amanhã pode ser tarde. Não deixe de interceder por alguém que Deus já está há muito tempo colocando no seu coração para você interceder. E você fala assim, meu Deus, mas ele não. Ela não. Pisou demais no meu coração, machucou demais. Não deixa para depois. Maria fez o que pôde. Ela fez o que estava ao seu alcance. Enquanto o mundo inteiro condenava ela pela atitude dela, Deus falava a seguinte ordem: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O que ela fez será contado para a sua memória. Aí o Espírito Santo de novo falou no meu coração. E eu me perguntei, o que eu vou deixar para a memória? O que eu estou fazendo para o reino de Deus que as pessoas vão poder falar? Nossa, o Luiz era um murmurador. Nossa, ele era uma pessoa fria. Falei, Senhor, qual que é meu posicionamento diante do teu reino para eu servir de luz para esse mundo e sal para essa terra? E é tremendo, amados irmãos, que muitas vezes nós deparamos que só o pastor ou só a pastora que tem que pegar o fardo, que mesmo entregando para Jesus, Jesus dando dele que é leve, mas para nós que somos pecadores, o fardo a gente sente o peso. Nós delegamos muita coisa para a liderança, seja ela uma liderança imposta pelo mundo natural, ou seja ela uma liderança imposta pelo mundo espiritual, e nos declinamos para ficarmos no comodismo. Falamos assim, vou ficar na minha insignificância mesmo. Eu não atrapalhando ninguém e ninguém me atrapalhando, estou em paz. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus, ela nos mostra que uma pessoa comum ficou registrado para onde for pregado o evangelho ser lembrado. Exemplos e mais exemplos de mulheres de Deus, homens de Deus, através da história da humanidade, com os relatos simples, ficaram perpetuados. Uma oração de uma mãe analfabeta não é mais ou menos que uma oração de uma mãe universitária. Um homem que tem
a inteligência, tem um doutorado, ela não é maior que uma oração do homem analfabeto. Tudo está aos pés do Salvador. O que eu posso fazer para Deus? Deus não está interessado na minha graduação, na minha posição financeira. Deus não está interessado na minha vida de sofrimento ou na minha vida de êxito. Deus não está interessado no tanto que eu sofri para chegar até aqui, ou tanto que eu pisei para chegar até aqui. Deus está interessado a gente quebrantar no pé dele e fazer para a honra e glória dele aquilo que você pode fazer. A palavra de Deus, Jeremias, fala que nós somos um vaso de barro, onde o Senhor, se nós permitirmos, Ele nos molda. Onde o Senhor pode encher você e eu de unção, para a gente derramar perfume na presença das pessoas que nos cercam. Vaso de alabastro, especiaria, nardo, pura, puríssima, puríssima. Quando você está aos pés de Jesus, Jesus fala que uma coisa só basta, e essa não lhe será tirada. Jesus fala também em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós começamos a buscar o Senhor, quando começamos a ler a palavra, quando começamos a orar, quando começamos a entrar na intimidade, uma palavra tão significativa e importante, que muitas vezes a gente pronuncia simplesmente por pronunciar, mas não sabemos a profundidade que é uma intimidade diante de Deus. A intimidade diante de Deus, ela muda a perspectiva da sua vida e de sua visão. Aonde você vê secura, você começa a ver umidade. Aonde você vê tempestade, você começa a ver bonança. Aonde você vê impossibilidades, você começa a enxergar possibilidades. E uma coisa que eu quero falar para vocês hoje, amados irmãos. Mesmo que você se sinta só, mesmo que você seja cercado de pessoas, seja da família, seja pessoas do trabalho, seja pessoas da sua convivência, mas mesmo assim você se sinta só, menosprezado, acabado, destruído, sem esperança. O Senhor quer dizer para você essa noite que Ele padece com você. Ele sabe as suas dores, Ele sabe as dificuldades. E Ele, como diz a palavra, Ele bate a porta. Ele bate. Mas sabe o que é interessante? Se nós não buscarmos na palavra intimidade, a gente não escuta o barulho da porta. Essa é a diferença da intimidade em Cristo. Falar é fácil, escuta, prega. Jesus bate a porta, Ele fala que aquele que abre, Ele vai entrar e cear. Só que se a gente não buscar em oração, não buscar na palavra, nós não escutaremos a batida da porta. Escutaremos o trânsito do mundo atormentando a nossa cabeça. Escutaremos a poluição sonora do mundo atormentando a nossa vida. Escutaremos a voz do acusador, que o acusador ele não bate na porta, ele já entra de atrevido. Ele já entra de atrevido. Vamos escutar todas essas vozes, menos a voz daquele que bate na porta. Então desejo do meu coração aos irmãos, assim como eu li a palavra, preparei essa palavra para a gente compartilhar, mexeu demais no meu coração, tremendamente no meu coração. Eu espero que o Espírito Santo leve essa palavra para fazer morada no seu coração, que o Espírito Santo revele ao seu coração. E eu queria clamar à igreja para a gente orar no sentido de clamarmos para estarmos aos pés do Senhor, clamarmos a Deus para buscar intimidade no Senhor. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer essa oração. Que o Senhor venha falar aos nossos corações.
Que o Senhor venha realmente nos mover com o exemplo de uma mulher simples, que quedou-se aos pés do Senhor. Uma mulher que quedou-se a aprender. Nos momentos mais difíceis de choro, foi aos pés do Senhor. No momento de gratidão e agradecimento, aos pés do Senhor. Em todos os momentos, aos pés do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tua palavra revelada, Pai. Bendito seja o Senhor, ó Pai, que nos deu essa graça, Deus, a tua misericórdia, de podermos falar, Pai, ter a liberdade de podermos escutar a tua palavra. Santo Espírito, tu és bem-vindo mesmo aqui, ó Pai. Faz morada em nossos corações, ó Deus. Pedimos ao Senhor que coloque-nos, ó Pai, na posição aos pés de Jesus. O maior lugar de estar nesse mundo, ó Pai. Convença, ó Deus, o nosso coração dessa certeza que o Senhor nos coloca, ó Pai. A certeza de buscarmos em Ti, ó Pai. Seja qual circunstância, ó Pai, que estejamos passando. Que buscamos em Ti, ó Pai, estando aos Teus pés. Entregando aos Teus pés. Entregando diante do Teu trono celestial, Pai. O nosso viver, Pai. A nossa vida, ó Pai. A nossa vida financeira, a nossa vida emocional. Pai, a nossa vida, Pai, entre os entes, Pai, a igreja do Senhor, Pai, o nosso eu, Pai, as nossas angústias, Pai, os nossos tormentos, Pai, a nossa adoração. Criam, Pai, corações aqui, Pai, na Tua igreja, e quem está em casa, Pai, coração quebrantado diante de Ti, um coração de louvor, um coração de júbilos, Pai, não importa a circunstância que estivermos, possamos estar quebrantados diante de Ti. Pai, faça-nos quebrarmos, Pai, vasos de alabastro diante de Jesus. Dá o melhor para Jesus. Dá o melhor para nós que nós temos aos pés de Jesus. Pai, use, Pai, cada irmão, cada irmã aqui como instrumento de Tua obra e de Tua vontade. Pai, que sejamos, Pai, verdadeiramente sal para dar gosto a esse mundo. Luz, ó Pai, para iluminar, ó Pai, aonde há trevas. Use cada um aqui com poderosa unção, Deus. Venha perdoar os nossos pecados, Pai. Venha nos lavar diante, ó Pai, do Teu trono. Que o Senhor venha usar cada um poderosamente, Pai. Cada um tem o melhor para dar para Ti. Pai, Te louvamos por essa noite maravilhosa. Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, poderosa, grandiosamente vitoriosa em nossas vidas, Pai. Aonde esteja um ente querido nosso, que a Tua graça, que a Tua mão seja estendida, ó Pai, a Tua proteção, o Teu poder, Pai. Abençoe a Tua igreja, ó Pai, abençoe a noiva do Senhor. Pai, assim Te agradecemos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Vamos, depois de uma palavra abençoada dessa, vamos sentar, amados, por um momento. Palavra que edifica, que nos alimentou, falou o nosso coração. Vamos passar para o amado Henrique, amém? Vai estar falando sobre os dízimos e ofertas em nome do Senhor Jesus. Boa noite, graças e paz, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Em outras traduções também dizem que o Senhor fala para nós darmos a primeira parte de tudo aquilo que nós venhamos conquistar. Nesse momento vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Quem precisar de envelope tem ali no fundo, para
Os irmãos que estão assistindo a nós pelo Facebook, temos o Pix. Precisar, entre em contato lá no WhatsApp, que a gente passa a chave. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu quero colocar, ó Pai, na Tua presença a vida de cada pessoa aqui, ó Pai, que viemos aqui, ó Pai, buscar, ó Pai, da Tua palavra, buscar o Teu conhecimento, abençoar a vida de cada dizimista e ofertante, ó Pai. Nós venhamos, ó Pai, dar as nossas primícias, ó Pai, ao Senhor, mesmo que seja uma pequena parte, Pai, mas que seja para abençoar o Teu reino, ó Pai, e também que os nossos dízimos e ofertas, ó Pai, sejam de agradecimento, ó Pai, a Ti, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, oportunidade, ó Pai, de cada dia de podermos trabalhar, buscar, ó Pai, nosso ganha-pão, mas nada disso aconteceria, ó Pai, se não fosse debaixo, ó Pai, da Tua vontade, do Teu poder, ó Pai. Nesse momento te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Os avisos. Domingo que vem, Escola Bíblica Dominical. Os irmãos estudem nessa semana, eu vou estar passando as devocionais, mas estudem essa semana Josué, capítulo 23 e 24. Estaremos meditando na Escola Dominical sobre esses dois capítulos, amém? Os últimos dois capítulos de Josué, e estará falando muito ao nosso coração. E depois desse estudo, desses dois capítulos de Josué, vamos estar falando sobre um pouco do culto. Pegando base no Antigo Testamento, vamos estar meditando um pouco no verdadeiro culto, como adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, para nós aprendermos, compreendermos a importância da adoração, a importância de cultuar a Deus, de exaltá-lo em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aqui o amado Lois, amado André, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém. Eu louvo a Deus pela vida deles, pela família, pelos amados, amadinhos, né, os amadinhos, tão grandinhos, aleluia, que Deus abençoe poderosamente, amados, em nome de Jesus. Dá um abraço à família por nós, amém? Glória a Deus, amém, meus amados irmãos. Então, quarta-feira, culto de louvor e adoração ao Senhor, às 19h30. Sexta-feira, às 19 horas, oração. Estaremos orando às 19 às 20 horas. Venha participar conosco em nome de Jesus. E domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. E à noite, culto de louvor e adoração ao Senhor, às 18 horas, na direção do louvor. Amém? No Ministério de Louvor. Então, sejam preparados. Venha participar conosco. Tenha uma semana abençoada. Amém? Seja como a nossa amada irmã Maria, uma adoradora que busca o Senhor, que busca intimidade, busca a presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Agradecer a Deus por esse momento. Aproxima aí, amor, da André e do Lois. Vamos estar orando por eles também. Amém? Esse casal amado. Aproxima eles aí, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de orar pelo Michael, pela Ludmila, pelo Caio, pelo Clínio e pelo Henrique, cunhado e tio da nossa amada Ana Luísa. Amém? Que Deus abençoe ele poderosamente. Nós cremos um Deus impossível, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que liberta. Então apresenta a vida desses amados diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. A recuperação da irmã Edna, da minha mãe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nesse momento eu quero apresentar cada pedido diante do Senhor. Cada vida, Pai, que está diante de Ti. Cada enfermo. Cada um, Pai amado, Pai querido, que está, Pai amado, passando por alguma luta. Meu Deus, meu Pai, traga cura, libertação, restauração, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu clamo a Ti, Pai amado, Pai querido. Também eu clamo a Ti, ó Pai amado, Pai santo, pela amada, Pai vozinha, Pai da irmã Andréia, toma ela em Tuas mãos. Pai amado, visita ela com poder e graça. Meu Deus, eu te agradeço pela vida da Ana Luísa, ó Pai amado, abençoe ela, guarde, protege, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós apresentamos nossa semana diante do Senhor. Que seja uma semana abençoada. Que cada lar, cada família venha ser tremendamente, ó Pai, abençoada pelo Senhor.
Toma cada um em tuas mãos. Que o Senhor abençoe e guarde a tua amada igreja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua amada igreja, Pai amado, Pai querido. Que o Senhor levante o teu rosto e dê a paz à tua igreja. É o que nós clamamos e pedimos, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E a vitória é nossa. E a vitória é nossa. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe os irmãos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Aleluia.